Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira, para mim, é uma lição bem difícil. E por quê? O autor colocou aqui 3 utensílios da armadura em um só dia para a gente poder falar. E é claro, a gente não vai poder esmiuçar tudo. Mas por mais que a gente não entre em detalhes, eu aconselharia você ver um bom comentário bíblico sobre essas 3 ferramentas que compõem a armadura. Mas eu vou tentar sintetizar algumas delas aqui. Primeiro, Paulo fala sobre o escudo da fé. Irmãos, a fé ela é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. A fé na Bíblia é algo que é uma ferramenta crucial para com que o cristão viva na confiança em Deus a todo tempo. Não tem como dizer que confia em Deus se não exerce fé. A confiança é uma prática da fé. E tanto que a Bíblia fala, né? A fé sem as obras é morta. Então eu não posso dizer que eu tenho fé se eu não executo conforme a fé. Fé na Bíblia tanto é um dom, de acordo com Coríntios, como também faz parte do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5. Então, assim, eu entendo que a fé é crucial, como o texto sagrado fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o texto fala em Efésios 2, verso 8, né? Pois sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça é uma dádiva, a fé também é uma dádiva. Não tem como alcançar prosperidade espiritual, confiança em Deus e desenvolvimento de crescimento espiritual sem usar a fé. Fé, na verdade, é uma ferramenta tão crucial que aqui é dito como o escudo da fé. E me chama a atenção como o próprio texto de Gênesis fala que a fé é uma ferramenta de Deus, a fé é uma dádiva de Deus, como também a fé faz parte da natureza de Deus. Como assim? Lembre-se que em Gênesis 5, 15, verso 1, Deus se apresenta para Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo, ou seja, eu sou a razão de sua fé. Eu sou a pessoa da fé nesse aspecto. Então, assim, a fé não é só um elemento para ser utilizado, mas faz parte da característica de Deus como aquele que nos protege. Então, se eu confio, se eu acredito que Deus me protege, então nele eu tenho que ter fé, porque eu tenho a convicção que estarei seguro em seus braços. O outro ponto aqui, irmãos, é o capacete. Olha, capacete da salvação. A gente sabe que, de acordo com a armadura aqui descrita, olha, o capacete ele envolvia, deixa eu botar mais próximo aqui, ó. Ele protegia a cabeça, as orelhas, a testa e tinha uma parte que protegia por trás da cabeça também. Então toda a cabeça ela era de fato protegida. E me chama a atenção que o grande conflito que nós travamos aqui, ela é em nossa mente, em nossa cabeça. Então assim, vez por outra, Satanás está tentando arrebatar os filhos de Deus para os seus caminhos, com sutilezas, com atrações. Então assim, quando o capacete da salvação ele é colocado, você tem a convicção do que vai vir para você, mesmo que passe por situações adversas. Você não negociará os seus princípios diante de Deus e reconhecerá que, na verdade, Deus é o que colocou em nossa mente a esperança da salvação. Quando o próprio Tiago fala, né, acredito que é Tito, aguardando a bendita esperança. Então, a nossa mente, alimentada pela palavra de Deus, nos dá fé suficiente para acreditarmos que lá na frente teremos um mundo melhor. E olha que eu encontrei aqui numa lição de 2005, também sobre Efésios, falando sobre o capacete, olha o que é que ele diz. Os crentes devem usar capacete para proteger o centro da vontade, pois ali são tomadas sérias decisões sobre onde devem estar sua lealdade e sua esperança. Paulo identifica esse capacete como salvação que nos é dado através de Cristo, ou seja, nos é dado por Cristo. Então, o capacete é crucial para que o centro da vontade seja bem dirigido. Claro, irmãos, tudo isso envolve o Espírito Santo. E é por essa causa que ele fala o seguinte: a espada do Espírito, a sequência, a proteção, que é a fé, o capacete, que é aquilo que eu coloco em minha mente, e a fé me dá essa ênfase de colocar a volta de Cristo como algo esperançoso. Eu tenho que ter fé para isso. É tanto que eu falei para vocês, esses andamentos da armadura de Deus, ela é uma sequência lógica. Primeiro vem a fé, automaticamente a fé me qualifica a aceitar a salvação por aquilo que eu tenho cuidado em minha mente. E logo eu vou fazer uso da minha mente, protegida por Deus, para com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Olha que coisa interessante. Assim como a palavra de Deus é espada, né? E o próprio texto de Hebreus fala assim,
pois a palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que uma faca ou uma espada de 2 gumes. Então, ali faz-se menção de que a palavra de Deus é uma espada que corta. E quando eu vou para alguns elementos do Antigo Testamento, e eu vou citar aqui alguns deles, eu vejo que espada também, decorrente a uma situação sobrenatural, envolve uma quebra. Parece como se fosse algo punitivo da parte de Deus para demonstrar que alguém transgrediu a sua palavra. Então a espada ali aparece. Exemplo, em Gênesis 3, verso 24, você encontra quando Adão e Eva expulsos do jardim, e para com que eles não voltem até lá e comam da árvore da vida, o texto sagrado fala que Deus colocou querubins e uma espada flamejante, uma espada como se fosse algo que protegesse e circulasse a entrada do Éden. Então a espada, eu particularmente posso entender que ali envolveu uma quebra. A quebra é um princípio divino que não era para comer do fruto, e agora a espada aparece, para com que demonstre que a sua palavra foi de fato quebrada. É uma coisa que eu poderia pensar. Mais na frente, eu encontro também no livro de Números. Tá? Lembra quando Balaão estava com a jumenta e o anjo aparece? O anjo aparece diante dele, a jumenta que primeiramente vê, ela acaba se encostando e ele bate nela e depois aparece. E olha o que é que diz o texto, que eu achei interessantíssimo, de Números capítulo 22. Olha só, Números 22, a nova versão transformadora, diz assim: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele com o rosto em terra. Por que bateu nela 3 vezes, disse o anjo. Eu vim para impedir a sua passagem, pois você insiste em seguir por caminho que me desagrada. Olha só, caminho que me desagrada, Balaão sabia que não era para ele ter ido até lá. Então ele estava indo contra a palavra de Deus. E embora o anjo apareça com uma espada ali na frente, eu posso pensar que, mais uma vez, a espada ali tem essa aplicação. Você quebrou a palavra de Deus. E a espada vem agora para lhe punir, para lhe servir de punição nesse aspecto. Um outro elemento que eu também lembro agora muito bem, e me faz pensar nessa mesma linha de raciocínio, é o que está lá em 1 Crônicas 21, verso 27. Você lembra que quando Davi faz um censo e ali começa a contar o povo, aquilo desagrada a Deus. Se desagrada, Deus nunca, irmãos, nunca, ele vai tomar uma decisão de punição sem antes demonstrar que aquilo lhe agradou. Com certeza, Davi sabia que não deveria fazer um censo, nem contar o seu exército, para que não fosse tentado a confiar em seus próprios soldados e deixar de confiar em Deus. E aquilo desagradou. E aí, diante das opções que Deus deu de punição para ele, ele escolhe 3 dias de peste sobre a nação. Então aparece ali depois um anjo e começa a fazer um morticínio enorme. No final, no capítulo 21 e o verso 27, Deus fala assim: coloca a tua espada na tua bainha. É claro, irmãos, embora a espada tenha servido como punição, eu entendo que também pode ser aplicado como uma quebra de um princípio. Então, assim, se Davi sabia que não deveria fazer a contagem e fez, então ele quebrou a espada. Ele quebrou a palavra de Deus, que ali também se é aplicado como espada. Lá na frente, para fechar, Jesus chega para o diabo e fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, assim, se eu tenho a convicção de que a espada do Espírito é a palavra de Deus, da qual ela deve me servir para eu ser tanto ofensivo como defensivo, eu demonstro que a palavra de Deus, ela guia a minha vida e é a minha orientadora. Por isso que o texto fala assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu citei esses 3 elementos que pareciam ser, como é que eu posso dizer assim, fazer analogia, fazer uma comparação, porque me faz pensar dessa forma. Então, o que eu entendo aqui? A palavra de Deus deve ser respeitada sempre, porque a mesma palavra que eu devo respeitá-la, por ela também serei condenado. Então a palavra que devia ser respeitada por Adão apareceu lá como algo para chamar a atenção. Você quebrou a palavra, você não vai mais entrar. E estava lá fora, na frente do jardim. Mais à frente, o próprio Balaão quebrou a palavra de Deus, que ele sabia que não deveria ir falar com o povo de Moabe, com aquelas pessoas das outras nações, para querer ganhar o prêmio da injustiça. E ele até então foi, aparece-lhe um anjo com a espada. E aqui, em 1 Crônicas 21, 27, quando Davi, tomando conhecimento de que não deveria fazer o censo, e assim o fez. O que é que eu entendo aqui? Essa palavra, como disse Martinho Lutero em seu hino Castelo Forte, sei que a palavra vencerá, sabemos com certeza. A palavra de Deus, irmãos, guardada em nosso coração, como disse Davi,
nos protegerá e nos garantirá a vitória. Escondi a tua palavra no meu coração, para que não pecasse contra ti. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa lição de hoje, escudo, capacete e espada, seja as armas que você não usa esporadicamente. E aqui tem até a pergunta, né? Quando e como os crentes combatentes no grande conflito devem usar o escudo, o capacete e a espada? Irmãos, não tem momento para usá-los. Tem que usá-los sempre, porque o texto fala que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, ele não para de tentar. Logo, eu não devo parar de fazer uso das armas das quais Cristo me concedeu através de um relacionamento com ele. Se eu me relaciono com ele, eu tenho fé, eu tenho o capacete da salvação na minha mente e eu tenho a palavra de Deus em meu coração para me proteger. Nunca esqueça disso. Estas palavras que hoje te ordeno, disse Deus, tu as inculcarás em tua mente. Então guarde-as no coração. A palavra de Deus, irmãos, ela é a única salvaguarda para que os enganos do inimigo não sejam aceitos por nossa vida. E que Deus da paz esteja convosco. Deus abençoe você e tenha todos um bom dia. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Pai, porque o Senhor nos deu as ferramentas necessárias para que possamos vencer o inimigo. Suplicamos que o Senhor nos alimente a mente, o coração e, acima de tudo, que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, seja autoridade em nossas vidas. Perdoa nossos pecados, dá-nos a Tua bênção, Senhor, e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus maravilhosamente te abençoe nesse dia, que você tenha um ótimo dia em sua presença e se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe e nos auxilie nessa grande obra do nosso Salvador, Cristo Jesus. Até o próximo estudo. Até logo.